Olá, estudantes, bem-vindos a mais um encontro com foco em carreira. Meu nome é Regina Pires e sou coordenadora do setor Carreiras e Internacionalização da FMU FIANFAM, um setor disposto a colaborar com a jornada profissional dos nossos estudantes e egressos. Para cumprir o nosso propósito, contaremos com a presença da Natália Pérez, que trabalha no setor Carreiras e Internacionalização, e com a ilustre presença, na verdade, do Tiago Godoy, como as emoções impactam a sua vida financeira. Confesso bem intimamente que já estou extremamente reflexiva e feliz porque estamos trazendo essa questão tão importante nesta tarde. O Tiago é Head de Educação Financeira na XP, colunista, especialista em comportamento financeiro e psicologia do dinheiro, palestrante no TEDx e tem uma trajetória incrível em conferências internacionais em Moscou, Nova Orleans, São Francisco, Amsterdã, Pequim, São Paulo, Washington, Chicago, entre outros. O Tiago apresenta uma sólida experiência em captação de recursos, mobilização de recursos, desenvolvimento institucional, relações governamentais, e comunicação em organizações sociais e educacionais. Tiago, seja muito bem-vindo por aqui. Antes do nosso encontro, alguns recados importantes. A qualquer tempo, a nossa equipe compartilhará um link que ficará disponível até às 23 horas e 59 minutos na data de hoje, para que vocês possam registrar presença e para obtenção do certificado de participação. Nossa equipe fará o envio desse certificado em até 48 horas após o evento no e-mail que você cadastrar no link. Aproveitem todo o conhecimento que será compartilhado nessa tarde, façam perguntas no chat e uma excelente experiência. Tiago, minha eterna gratidão, e agora a tela é sua. E nos conte, por favor, qual é, e o que tem a nossa relação com o dinheiro? Vale somente o racional? Muito bom, Regina. Obrigado pelo convite, primeiramente, Natália, Regina, todos aqui. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco desse assunto que eu gosto bastante, que eu tenho já me conectado há bastante tempo e, com os anos, vai aprendendo cada vez mais e vai entendendo o que de fato, a gente pode fazer para ajudar as pessoas para desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro, né? E acho que quanto antes a gente trabalhar isso na nossa vida, melhor. Não tem horário para começar, não importa se você está mais velho, se você está muito novo, é um assunto que vai permear a sua vida toda, né? Então, quanto antes a gente aprender, melhor. E a gente vai aprender sempre. Eu brinco que no relacionamento com o dinheiro não tem divórcio. Como é que a gente vai se divorciar do dinheiro se a gente vai usar ele de alguma maneira ou de outra durante toda a nossa vida? E a gente passa, de fato, a nossa vida escolar inteira aprendendo, né, uma profissão, aprendendo várias coisas para poder depois ir para uma faculdade, construir uma carreira, né, que aqui é o tema do nosso evento. E depois a gente vai para essa carreira e começa a ter o nosso dinheiro, ter a nossa vida financeira, mas em momento algum a gente é estimulado a pensar em o que fazer com essa vida financeira, né? O que a gente vai realmente fazer com o dinheiro que está disponível para a gente. Então, ainda é um grande desafio no mundo, é global, eu vou mostrar alguns números aqui para vocês. A educação financeira é um desafio para todos, em todos os países, tem melhorado, tem muita coisa para ser feita ainda, bastante coisa para ser feita. E respondendo a sua pergunta agora, Regina, é muito menos racional do que a gente gostaria de pensar. A nossa relação com o dinheiro
ela é bem emocional. Eu vou mostrar um pouco aqui alguns, né, bastante teoria também, mas um pouco de história prática que eu tenho aqui com esse assunto para a gente explorar aqui. Eu vou falar durante uns 40 minutos, talvez, direto aqui, mas a gente depois vai responder perguntas, né, para poder realmente ter todo mundo aqui saindo daqui com esse conhecimento aí para usar para a vida, né? Acho que mais do que aprender as coisas, a gente tem que ter utilidade para aquilo que a gente aprende. E eu acho que entre os conhecimentos que a gente pode aprender na vida, educação financeira talvez seja um dos mais práticos, que a gente vai não só aplicar imediatamente, mas como também ter resultados na nossa vida. E ainda mais se a gente construir uma cabeça de longo prazo, uma mentalidade de longo prazo. Bom, acho que só rapidamente falando um pouco, né, de que eu já vivi nisso, né, nesse assunto, né? Eu trabalho com educação há muito tempo, me formei em administração, mas eu sempre me envolvi com educação, era professor de inglês na época da faculdade, sempre gostei disso e sempre me dei bem com isso. E depois fui fazer gestão de projetos educacionais, captação de recursos em projetos educacionais, projetos grandes, internacionais até. E em determinado momento eu entrei para um projeto grande da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Nunca tinha ouvido falar de educação financeira e era realmente um tema que ninguém falava aqui na época no Brasil. E eu dei a sorte de entrar para esse projeto porque por ser um projeto nacional, por ter envolvimento da esfera pública e da esfera privada, né? Tanto o Banco Central quanto o CVM, que são os reguladores do mercado financeiro, quanto o Ministério da Educação, o Ministério da Cidadania, né? Do lado do sistema público, né? Do governo, tanto quanto também a participação da Febraban, da Ambima, da Bolsa de Valores de São Paulo, que é a B3, né? Quer dizer, um grande envolvimento de grandes players e eu consegui, então, não só conhecer bastante projetos de educação financeira em escolas para adultos, baixa renda, para todos os tipos de público, e a gente avaliou muitos projetos com avaliação, né, avaliação de impacto, grupo de tratamento, grupo controle, para realmente dividir ali e comparar os efeitos desses projetos de educação financeira. Então, foram vários anos, muitos anos, com esse assunto e analisando metodologicamente isso. Depois eu fui fazer um mestrado aqui na GV em São Paulo, eu estudei 400 pessoas endividadas, foquei no endividamento porque eu sei o quanto que ele é um problema sistêmico do nosso país e quanto que ele prejudica a saúde mental das pessoas, quanto que ele prejudica a qualidade de vida, os relacionamentos, e isso desemboca em uma bola de neve aí que é muito prejudicial. Então, acho que esse tempo todo, aí, com todos esses projetos, esses estudos, por que eu trago esse tema, né? Como as emoções impactam a sua vida financeira? Porque, de verdade, está muito mais dentro da questão emocional e da questão psicológica do que da questão técnica. Entender sobre produtos de investimento é importante, sim. É importante porque você vai, depois, ao começar a investir, entender o mercado financeiro e poder navegar com mais segurança. Mas entendendo sobre produtos financeiros não é o que vai fazer a sua vida financeira melhorar. Eu faço uma analogia com o carro. Né? Você entender sobre mecânica, saber como funciona o motor de um carro, saber como funciona a embreagem, o freio, né? É interessante, é importante, sim, mas não é o que faz você aprender a dirigir. Aprender a dirigir é você saber usar isso e percorrer um caminho e operar isso tudo para a sua vida e para o seu caminho, né? Que é único, cada um tem o seu caminho. Então, acho que minha expectativa aqui é que vocês entendam um pouco como funciona essa dinâmica e saiam com provocações para poder mudar a vida financeira de vocês, construir uma vida financeira mais próspera, tá? Bom, então vamos lá, como as emoções impactam sua vida financeira aqui no slide. Aqui é o Papai Financeiro, que é a minha marca, né? Meu perfil no Instagram, é o conteúdo que eu trabalho. Eu sou pai recente e eu tenho eu gosto muito de falar desse assunto para famílias, porque eu acho que é dentro do âmbito familiar que a gente vai mudar as coisas. Então, carinhosamente, o nome aqui é Papai Financeiro. E aqui, então, eu vou passar um vídeo rapidinho. Vamos ver se ele carrega aqui. Acho que foi, né?
Um brinde de água da bica pra quem não tem um centavo. Um brinde ao Serasa. A gente é muito fodido mesmo, né? O agiota nem me cobra mais. Ele me vê, dá um abraço assim pro reclamar. Vai ficar Caipirinha tudo de bem. Lima. Não, não deve ser daqui, não. A gente tá mais endividado que a Argentina aqui. Na comanda de Guilherme. Foi você que pediu, Ué, né? tanto Guilherme Aí. que tem aqui, né, gente? Isso, Guilherme. Caipirinha de R$20, Não irmão? sei se é 20, não. É 20? Que dinheiro? Do quê? Disso? Ah, gente, aí é... O que foi? Eu renegociei minha dívida. Ih, ela, falei. Mas você era mais fudido que a gente. Eu sei, mas me deram 90% de desconto. Daquela dívida que eu tinha há um ano de R$5.000, eu paguei 500. Foi culpa deles, não foi culpa minha, não. Peraí, eles quem? O Serasa limpa nome. Eles têm escrúpulos. Você fica falando perto do celular, aí eles descobrem que é você que tá falando e eles ficam 2 meses mandando você pro site. Eu entrei. Então tu tá com dinheiro, irmão? Eu tô com dinheiro agora, mas daqui a pouco. É carnaval, eu já tô endividado. Você me conhece, César? Por que você fez isso com a gente, cara? Desculpa, A gente. gente ia morar na rua junto, Guilherme. Eu vou morar na rua junto com você. Eu já te falei quantas vezes que eu vou morar. A gente é junto no Não quero alto. tua caridade, eu queria teu desespero. Eu tenho nojo de você. Eu só queria ter o nome limpo, gente. Eu queria comprar parcelado. Quem é que não quer comprar parcelado? Sai daqui. que eu vou Só fazer? vai beber água da casa junto quem é fudido, não é Eu não? bebo Não é? também aqui, ó. É um cheiro estranho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu errei, meu mundo são vocês, gente. O que eu vou fazer? A gente faz o que da vida? A gente fala que a gente é fudido junto no bar. Não é Se isso? vira, meu irmão, se vira. Vamos, gente. Como é que eu vou viver sem vocês, gente? Você vai ficar aqui e vai pagar a conta, valeu? Ai, merda. Dá de lixia, que essa tá péssima. Aí, vamos testar aí pra ver como é que é esse negócio. Aqui no final eles negociam a dívida e é o finalzinho só. Bom, o que tem aqui, né, gente? Além de ser uma boa propaganda do Serasa Limpa Nome, né? Não tem nada a ver comigo, mas é porque o vídeo é muito bom e ele fala de um assunto de forma leve, né, de forma engraçada, de um assunto que é muito sério aqui no Brasil, principalmente, e algo que tem acontecido bastante nos últimos quase 20 anos aqui, que foi muito positivo, por um lado, tá? Tendo aqui também o peso necessário do que isso foi positivo, que foi o acesso ao crédito para consumo, que o nosso país teve, né, no início dos anos 2000 ali. Esse acesso a crédito para consumo, por um lado, foi muito positivo, porque trouxe o acesso a bens de consumo que uma maior parte da população não tinha. Para quem aqui é mais jovem, não vai se lembrar, mas quem é um pouco mais velho sabe o que foram esses últimos 20 anos, mais ou menos, aí, desse acesso a crédito para consumo. Só que, por um outro lado, isso não foi acompanhado de educação financeira. Não foi acompanhado de um processo mesmo de ensino para que as pessoas pudessem tomar crédito para consumo de forma responsável. Então, de alguma forma ou de outra, aí, muitos teóricos, acadêmicos e, claro, das pessoas têm analisado isso, a gente criou uma cultura do endividamento no Brasil. A gente criou uma cultura de que endividar é algo natural, algo normal, e até na brincadeira aqui, quem não está endividado, né, nos amigos ali, até sai da brincadeira, não é mais amigo, porque parcelar tudo em 10 vezes no cartão, se endividar, ficar com o nome sujo, é algo que se naturalizou. E essa palavra é muito importante porque muitos estudos em endividamento mostram isso, né? Quando você tem uma abertura a estar endividado, ou seja, você não considera isso ruim, você acha que isso é normal, quando você normaliza estar endividado, as chances de você ficar endividado e constantemente continuar endividado é muito ruim. Por que eu bato nessa tecla do endividamento, né, gente? Porque o endividamento, que bate aí, 71,4% dos brasileiros, e está aumentando, na verdade, tá? Esse dado aí tem que ser ainda atualizado, que ele está maior, ele continua, e a gente sabe que, claro, uma parte da população não tem acesso a recursos financeiros e realmente tem uma questão de desafio, porque é muito de baixa renda mesmo, e precisa, né, e usa errado o cartão de crédito, e usa de forma errada várias ferramentas, produtos financeiros, mas uma outra parte da população tem problemas mesmo em fazer a gestão do seu dinheiro, mesmo tendo condições de estar equilibrado, mesmo tendo uma renda média até mais alta. E isso eu vi muito na minha pesquisa lá no meu mestrado, de pessoas de rendas equivalentes, rendas médias ou baixas ou médias altas, equivalentes, e uma pessoa está bem,
está ok, está poupando, está investindo, e a outra está endividada 5 vezes o que ela tem de renda disponível por mês. Por que isso acontece? Por que tem gente que consegue se estruturar, se organizar e ter uma vida financeira saudável, e outra pessoa com a mesma renda do que ela não consegue, está endividada, tem problema? Isso acontece muito. Fora as externalidades, tá, gente? Fora a pessoa que teve uma doença na família, que teve um imprevisto que... Estou falando aqui num padrão médio, normal, tá? O que acontece, então? Agora sim. Alguns dados importantes para a gente começar aqui, tá? Essas são pesquisas globais e da parte de ansiedade financeira que foi feita aqui no Brasil, inclusive pela XP, que a gente fez em 2020. O resto são médias globais aí. Nós fazemos entre 6 e 10 decisões financeiras todos os dias, desde as decisões mais triviais, como ir no mercado, até as decisões mais complexas, que acontecem poucas vezes na nossa vida, ou uma vez só, por exemplo, comprar um apartamento, comprar um carro, alguma coisa que a gente faz com muito menos frequência. O dinheiro sim, a maior causa de preocupação das pessoas, isso também não é uma novidade, mas só para a gente ter isso claro, 76% das pessoas se sentem descontroladas em relação ao dinheiro, falta de controle, gente, isso é muito importante. Falta de controle, não ter isso sob controle, o dinheiro se torna maior, o dinheiro ele domina a pessoa mais do que a pessoa domina o dinheiro dela. A maior causa de divórcio é financeira, a maior causa de problemas nos relacionamentos é financeira. 77% das pessoas no Brasil, tá? Essa é Brasil. 77% das pessoas têm ansiedade financeira. São quase 8 em cada 10, com certeza, se não é muita gente que está aqui, é muita gente que está do seu lado, alguém da sua família, muito próximo a você. E apenas 21% das pessoas se preparam para aposentadoria. Isso é muito grave. Só tem 2 em 10 pessoas no Brasil que fazem alguma coisa proativamente pensando em... E eu não gosto nem da palavra aposentadoria, tá, gente? Estou falando aqui em independência financeira. Como é que você vai chegar em algum momento da sua vida financeira e você vai poder parar de trabalhar se você quiser, ou ter o trabalho como complemento da sua renda, ou ter um trabalho como apenas algo que você faz se você quiser. E não que trabalhar é algo que você vai planejar não fazer mais. Trabalhar é muito bom. O problema é você chegar a uma certa idade e precisar de toda a sua renda ser coberta com o trabalho. O princípio muito importante da educação financeira é como que a gente constrói uma trajetória de modo que os nossos investimentos, a nossa educação financeira, o que a gente vai poupando e investindo durante o tempo, no nosso tempo de produtividade profissional, que a gente gradativamente vá conseguindo ter uma segunda renda, ou uma terceira, ou mais, novas fontes de renda por meio dos nossos investimentos. Ou seja, o dinheiro que eu estou investindo volta para mim em forma de juros compostos. Eu consigo aumentar a minha renda ou complementar e cada vez mais depender menos do meu trabalho. Se a gente for resumir o que é um plano bem feito de educação financeira, é aquele que você consegue gradativamente se tornar independente e, em certo momento, você simplesmente não precisa mais de uma renda de trabalho se você não quiser. Bom, só que a gente está muito longe ainda de um cenário positivo, porque olha só o mapa mundi da educação financeira. Todos os países em laranja claro, laranja escuro, estão muito ruins, mais da metade da população é analfabeta financeira. No Brasil, 2/3 da população brasileira adulta é analfabeta financeira. O que significa isso? Não entende o básico do básico, que é o conceito de que o dinheiro ele rende juros compostos se você aplicar. O que é juros compostos? O que são os juros compostos? Melhor ainda. O que é você colocar dinheiro e ele render juros em cima de juros? O que é a inflação, que é a perda do poder de compra do dinheiro no tempo? A pessoa não entende que R$1.000 hoje é bem diferente de R$1.000 no ano que vem, muito diferente de R$1.000 daqui a 10 anos. O poder de compra do real, só para vocês terem uma ideia, tá? O Plano Real, quando iniciou aí o real em 1994, e isso daí tem 28 anos, é isso? 28 anos, né, gente? Nossa, passa rápido. O Plano Real, mas passa rápido e
é bem surreal o valor, né? R$100 em 1994 equivalem hoje, em 2022, a R$15. Tá? Então, R$100 em 1994 compra o que hoje você precisa... Perdão, né? Não sei se ficou claro aqui. O que hoje você compra com R$100, em 94 você comprava com 15. Fica mais fácil de entender. Tá? Que você compra hoje com R$100, em 94 você comprava com R$15. É muita coisa. Então, se você não protege o seu dinheiro da inflação, se você não investe, por exemplo, o que você tem que saber disso? Se você investir o seu dinheiro em ativos que protegem o seu dinheiro da inflação, você vai ter o poder de compra do seu dinheiro garantido. Então, isso são pequenos, né, conceitos que a gente vai aprendendo e vai entendendo a dinâmica do dinheiro e vai se preparando para isso. Tá? Então, esse é o Mapa Mundi de Educação Financeira. Já falei sobre o recorde de endividamento. Agora vamos chegar na parte mais do cérebro, tá? Então, o que a gente falou até agora? Pô, temos uma cultura de endividamento, são questões culturais, a gente tem questões de normalização do endividamento, o dinheiro é um problema para a população como um todo, no mundo inteiro, no Brasil também. Falta educação financeira, falta conhecimento, e isso gera problemas de saúde mental, relacionamentos, uma série de consequências que vão prejudicando a nossa vida como um todo. Uma bola de neve, o dinheiro afeta muitas coisas da nossa vida. A gente não pode encarar o dinheiro como algo separado, uma caixinha do dinheiro ali. Não. A gente usa o dinheiro todos os dias. Como eu falei, dinheiro não tem divórcio. Você vai se relacionar com ele. É igual você aprender a gostar de você mesmo. Você tem que aprender a gostar de você mesmo, né? Você vai conviver com você mesmo a vida inteira. Se você não gostar de você mesmo, se danou, né? Então é mais ou menos isso. O dinheiro você tem que aprender a lidar com ele, que você vai lidar com ele a vida inteira, né? E é a sociedade que a gente vive e tem que equilibrar isso de forma saudável. Um cara que eu gosto muito, que está aí na capa, que é o Daniel Kahneman. Ele é Nobel de Economia em 2002. Ele foi o primeiro grande cientista comportamental a receber o prêmio Nobel. Então, ele colocou, digamos assim, a economia comportamental no mainstream, nos holofotes, porque ele recebeu o prêmio Nobel de Economia. Até então, nenhum cientista comportamental, da economia comportamental pura, tinha ganhado o Nobel. A gente tinha vencedores do Nobel que eram economistas, né, Nobel de Economia, que falavam um pouco de comportamento, mas não era cientista comportamental. Então, esse cara, ele trouxe a economia comportamental para o holofote. Qual que é a base disso aí, tá, gente? Esse é o livro mais conhecido dele, é o Rápido e Devagar. É um livrão, é um livro de 600 e tantas páginas. Eu tenho ele aqui, inclusive, aqui à mão, porque ele é um livro de consulta. Ele é um pouco denso para ler, mas ele é transformador, é muito interessante. Vale para vocês como fonte de leitura. Vou resumir aqui um livro de 600 páginas em um slide, tá? É claro que eu não vou ser pretencioso a ponto disso, então o livro é muito completo. Aqui vou trazer só a ideia por trás dele, tá? Mas qual que é a base aqui? O que a economia comportamental como um todo faz? Ela questiona a economia clássica. A economia clássica diz que os agentes econômicos, as pessoas, tomam decisões racionais para maximizar a utilidade, ou seja, nós vamos sempre optar pela decisão economicamente melhor. E a teoria econômica clássica, lá desde Adam Smith, século XVIII, nos dizia que os homens, os seres humanos, tomam decisões financeiras racionais. E a economia comportamental diz que não, que isso é uma grande bobagem, porque nós somos seres humanos e o nosso cérebro ele é muito mais complexo do que isso, e a racionalidade ela é muito mais limitada do que a gente gostaria de pensar, né? E aí o Daniel Kahneman, por que ele ganhou o Nobel? Porque ele traz vários experimentos que comprovam a teoria do sistema 1 e do sistema 2. O que é sistema 1 e sistema 2? São duas maneiras de pensar que o nosso cérebro tem, tá? Duas formas de pensar. Como se a gente tivesse duas caixas e a gente pensasse dessa maneira, tá? A primeira maneira, cérebro 1, sistema 1, é o cérebro intuitivo, instintivo. É quando a gente toma decisões automáticas, quando a gente toma decisões imediatas, sem parar para pensar. São decisões que a gente já tem isso no nosso sistema. Vou explicar isso. E o sistema 2 é o pensamento racional, o pensamento estruturado, o pensamento realmente cartesiano, vamos dizer assim, que é o que a gente desenvolveu aí, já vem desenvolvendo há muito tempo, como espécie, mas a gente sistematizou isso oficialmente, né, quando a gente criou ali a ciência como a gente conhece hoje, a ciência moderna,
ali no século XVI para o século XVII, principalmente, né? Quando a gente sistematizou isso em ciência e começou o que a gente conhece hoje como ciência moderna, né? Como a gente está estudando, vai para a academia, faz um mestrado, a gente, né, tem um processo, o método científico, tudo isso. O pensamento, qual é o ponto aqui? O pensamento intuitivo e instintivo usa 95% da nossa capacidade cerebral, do nosso tempo, da nossa energia. Só sobra 5% para o pensamento racional. E isso faz com que a gente tome decisões equivocadas. E nós erramos, eu vou falar disso nos próximos slides, consistentemente. Nós erramos na tomada de decisão, no julgamento, porque a gente não tem compreensão do todo, a gente não tem como analisar todas as informações. Então, a gente toma decisões enviesadas. Eu vou falar disso ainda, tá? Mas bem claro isso para vocês. Nosso cérebro ele precisa ser instintivo e ser intuitivo. Por quê? Nós viemos de um processo evolutivo, certo? A gente veio lá, espécie por espécie, evoluindo até chegar nos primatas, até chegar nos Homo sapiens que a gente conhece hoje. Nosso cérebro reptiliano, que é o sistema 1, também é chamado de cérebro reptiliano, foi esse primeiro cérebro que ele vive de ação e reação. Se a gente precisasse pensar muito quando chegasse uma ameaça lá na savana africana, a gente não estava aqui como espécie. Então, a gente precisou ter dinâmica de resposta para a gente se proteger e para a gente chegar onde a gente chegou. Tá? Não vou me demorar muito nisso, mas é um processo de construção. E nosso cérebro 1, sistema 1, é muito mais antigo. Ele é muito mais arcaico. Ele é muito mais presente no nosso cérebro do que o sistema 2, que é muito mais sofisticado e muito mais recente. Tá? Exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Sistema 1. Quanto que é 2 mais 2? Espero que você não tenha que ter feito a conta. Né? Você decorou isso lá no segundo ano lá do ensino fundamental. Não sei ainda mais quando é que você aprende isso. Né? Na minha época, era o terceiro ano do ensino... Nem me lembro mais, gente. Tem tempo já. Era o... terceira série. 2 mais 2. Ótimo. Quando você pega outro exemplo, quando você pega o seu carro para dirigir para o trabalho, você vai há 10 anos, não acho que é o caso do pessoal aqui, mas quando você faz alguma coisa automática, você não pensa mais o caminho que você faz. As 5 primeiras vezes, as 10 primeiras vezes, você vai pensar sobre o caminho, depois você automatiza. Sistema 2, quanto que é 356 vezes 483? Você não vai fazer de cabeça, eu espero que não. Então, o gênio da matemática aqui, que faz de cara, a gente já pega e contrata para resolver o problema. Mas, tudo bem, todos nós sabemos fazer essa conta aqui, nós vamos chegar nesse resultado, mas a gente precisa sistematizar. Isso é pensamento racional estruturado, a gente faz lá a conta que a gente aprendeu a fazer, a gente chega no resultado, mas a gente vai demorar um pouquinho para fazer, né? Para fazer o processo. Isso para tudo, tá, gente? Eu estou dando um exemplo simples aqui, mas é para tudo. Ah, por que você está falando disso, Thiago? Qual é a relevância disso, de existir sistema 1 e sistema 2? Que as pegadinhas acontecem aqui. Uma fatia de bolo e um café custam juntos R$11. Um probleminha para a gente resolver rapidinho aqui, tá? Uma fatia de bolo e um café custam juntos R$11. O bolo custa R$10 a mais que o café. Quanto custa o café? Responda rápido. O que as pessoas vão pensar? Te dou 5 segundos para pensar. Fatia de bolo e um café custam juntos R$11. O bolo custa R$10 a mais que o café. Quanto custa o café? 99,9% das pessoas vai pensar que o café custa R$1. Um xizinho aqui. Né? Todo mundo pensa que custa R$1. Automático. Só que não, para pensar. O bolo custa R$10,50 e o café custa 50 centavos. Né? Por que você tomou essa decisão errada? Por que você chegou numa resposta rápida e errada? Porque seu cérebro está condicionado ao menor esforço, a você pegar atalhos cognitivos, tá? Isso é biológico, isso não é psicológico, é todo mundo, tá? Isso é cognição. Seu cérebro pega atalhos cognitivos para chegar em respostas. E aí você toma decisões rápidas e respostas erradas porque você pegou um atalho errado. Isso aqui é um exemplo simples, mas imagina o quanto que isso acontece na sua tomada de decisão diária, que tem várias formas de medir isso, que são as heurísticas e os vieses cognitivos, né? Heurísticas e vieses. Heurísticas são esses atalhos que a gente toma, que estão vários mapeados, né? A gente toma atalhos de várias formas para poder maximizar
minimizar o esforço que a gente tem no nosso cérebro e maximizar a velocidade de tomada de decisão. A gente faz isso de forma automática, porque a gente é treinado para tomar decisões rápidas. Lembra lá do leão na savana? Você tinha que correr. Então, a gente tem isso automático. Só que as heurísticas, elas vão te levar aos vieses cognitivos. O que são os vieses? São as decisões erradas. Quando você pensar em tal coisa está enviesada. Você tomou decisão com poucas informações, você tomou decisões que não completam, não contemplam o todo. Né? Então, você está tomando decisões equivocadas da realidade. Isso acontece o tempo inteiro no processo de tomada de decisão e no processo de tomada de decisão financeira. Tá? Tanto cognitivamente, quanto a parte mais profunda disso, que é como você interpreta as suas decisões. Vamos falar mais disso também, porque esse é o tema da nossa conversa aqui. Mas é basicamente assim, por que você toma tal decisão financeira? Por que você compra o que você compra? Por que você deseja o que você deseja? Por que você vai atrás do que você está indo atrás? E por que tem pessoas que se endividam e usam mais dinheiro do que têm, e outras pessoas se organizam e vão para um processo mais estruturado e mais saudável financeiramente? Isso está dentro de um processo muito mais profundo e que leva para a gente já uma outra etapa aqui, que é mostrar para vocês que o dinheiro ele é emocional. O dinheiro ele tem uma base emocional gigantesca. Falando sobre racionalidade e emoção, tem um psicólogo muito bom chamado já não está mais entre nós, mas que ele chama Alfred Bion, que ele falou que a razão, na verdade, a razão que a gente conhece, né, ela é escrava da emoção. E ela só existe para racionalizar a experiência emocional. Ou seja, em toda a nossa experiência, tudo que a gente vive, tudo que é experiência nossa humana, ela é emocional. Ela chega antes da emoção. Inclusive, tem estudos novos que mostram que todas as nossas reações a qualquer situação que aconteça, ela primeiro bate no coração. Depois ela alimenta o cérebro. O primeiro reator do nosso corpo é o coração. Ele vem antes, ele vem alguns milésimos de segundo antes de chegar no cérebro. Então, toda a nossa vida ela é pautada no emocional, tá? Se vocês não sabem disso, lembre-se de mim falando disso para vocês. E a gente toma decisões pautadas nisso. Nosso dinheiro é emocional, nossas decisões financeiras são emocionais e por aí vai. Por que é importante a gente saber disso? Porque a gente vai entrando em um processo de autoconhecimento, entendendo as razões pelo que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, o que a gente faz, né? E a gente entra numa outra parte muito legal aqui. Primeiro, entendendo assim de forma mais prática como que funciona um processo de transformação quando você vai trabalhar o seu dinheiro, a sua vida financeira como um todo. Primeiro, a gente olha para as crenças. Quais são vou falar disso também no próximo slide. Quais são as crenças que a gente tem sobre dinheiro? De onde vieram? Né? Que tipos de crenças são esses? Como é que a gente alimenta essas crenças que são limitantes? Como é que a gente pode quebrar essas crenças? A partir daí, a gente começa a mudar a nossa atitude. Nossa atitude é a maneira que a gente enxerga as coisas. Né? Essas atitudes mudam as nossas emoções, que impactam a nossa performance, né? Que é como a gente faz as coisas, que levam para os nossos resultados. Os nossos resultados impactam nossas crenças e por aí vai, é um ciclo. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, fora do financeiro. Crença. Vamos supor uma pessoa que ela é vegana, tá? Uma pessoa vegana. Qual que é a crença dela? A crença dela estou dando um exemplo, tá? Pode ser N crenças, mas essa pessoa tem a crença, por exemplo, que comer carne é incentivar o assassinato de animais, os animais sofrem. É uma crença dela, ela tem essa crença, tá? E aí ela vai ter uma atitude perante a isso. Qual que é a atitude dela? Ela considerar errado comer carne. Comer carne é errado. Ela colocou isso como atitude dela, tá? Então ela se posiciona assim. Qual que é, né, o comportamento dela? Não comer carne. Então é um ciclo que começa na crença e vai até a ação. Sempre assim, sempre crença, atitude e ação.
que é, né, o comportamento em si, tá? E aí, olhando para a questão emocional aqui, da psicologia do dinheiro, tem uma linha de estudos bem interessante de psicologia do dinheiro, que é um braço da psicologia, né, que fala sobre as crenças limitantes em relação ao dinheiro, que são muitas, são mais de 70 crenças na literatura aqui do Brasil. Varia um pouco dependendo do autor, mas mais ou menos isso. São agrupadas em 4 grupos, 4 clusters, né? Nós temos crenças de adoração ao dinheiro, que é uma maneira muito peculiar e muito direcionada a entender que o dinheiro é a única solução para a tua vida. Aqui, só para ficar claro, tá? As crenças, elas estão agrupadas, elas têm diferentes pesos, diferentes profundidades, e elas têm diferentes também, como se fosse uma paleta de cores, tá? Então, aqui eu estou exagerando, estou botando isso nos extremos. Todos nós temos crenças aqui dentro. Todos nós cultivamos essas crenças, e essas crenças afetam nossos resultados, nossa atitude, mesmo que de forma inconsciente, tá? Então, adoração ao dinheiro é a pessoa que acredita que só com muito dinheiro ela vai ser feliz, no limite, tá? Isso gera muita frustração. Na verdade, é a que mais gera frustração na vida da pessoa, porque nunca vai ser suficiente. Quando você vai acompanhando ali nos casos, claro, da literatura da psicologia do dinheiro. Tem as crenças de status do dinheiro, que é uma necessidade mais de aparentar do que de ter. A pessoa no fundo, ela nem quer ter tantas coisas, ela precisa mais de que os outros percebam que ela tem. Tem as crenças de aversão ao dinheiro, que é muito comum aqui no Brasil, né, de que o dinheiro é sujo, o dinheiro faz mal, que quem tem muito dinheiro é corrupto, que dinheiro na mão ele vendaval, que dinheiro é isso, que é negativo, crenças muito negativas. E tem as crenças de vigilância do dinheiro, que é a necessidade muito grande de controlar o dinheiro, que também gera muita frustração, muita ansiedade e muito problema psicológico, né? E a saúde mental é afetada, né? E eu sei que a gente pode falar saúde mental aqui, pode ser um tabu, mas, gente, né, não sei se... Estamos em 2022, né? Estamos em 2 anos de pandemia. Saúde mental tem que ser um assunto para a gente falar todos os dias, porque é só você olhar por aí, né? A saúde mental está sendo impactada, as pessoas não estão bem. A gente tem que falar sobre isso, como isso impacta a saúde financeira e vice-versa, né? Então, a gente está falando aqui de crenças que podem ser quebradas, que podem ser melhoradas, que podem ser trabalhadas para que você tenha mais saúde financeira, emocional, né, e de relacionamentos, etc. Tá? Então, aqui, só voltando aqui, trouxemos o problema, trouxemos como funciona o mecanismo cognitivo do nosso cérebro. Não é culpa nossa, tá, gente? Não é culpa sua, não. É o seu cérebrozinho que é assim. O seu cérebro vai te sabotar, tá? Ele é assim. Ele vai pegar atalho, ele vai ser preguiçoso. Seu cérebro é preguiçoso, ele gasta muita energia. Ele é o órgão que mais gasta energia do seu corpo. Ele tem uma massa pequena, né, perto do resto, mas ele puxa muita energia. Então, ele vai querer economizar energia, ele vai querer evitar a dor, ele vai querer maximizar o prazer. É assim que o cérebro funciona. Ele vai te pregar peças. Junto com isso vem a questão psicológica, que são as crenças que você desenvolveu na sua vida toda, sua família, que tem, né, vários impactos hoje. Isso tudo é a parte de baixo do iceberg, tá? Essa é a parte que vai te ajudar a fazer as coisas acontecerem. Não adianta nada eu aparecer aqui com uma planilha com o que você já sabe fazer. Não gaste mais do que você ganha. Poupe e invista. Negocie o preço, pague à vista. Você já sabe. Tem muita gente falando isso na internet já. Não precisa dizer o óbvio para você. Só que, se isso funcionasse, a gente não tinha problema financeiro. Se falar, é igual falar para você, olha, fazer atividade física faz bem para a saúde. E a gente está tendo epidemia de obesidade. Veja só, há 100 anos a gente tinha pessoas morrendo, ainda temos muita gente morrendo de fome, né? Mas hoje a gente vive excesso, as pessoas estão comendo mais do que elas deveriam, ter epidemia de obesidade. Por que isso acontece? Se as pessoas sabem que comer sem fazer atividade física não é bom para a saúde. Por que as pessoas fumam se elas sabem que o cigarro mata, está lá na caixinha? Porque não está no conhecimento em saber o que fazer. Está em se conhecer e saber como você funciona e como você vai fazer esse negócio aqui funcionar. É isso que essa é a base de tudo. E todos os meus alunos, aí são mais de 10 mil alunos, que mudaram de fato a vida deles, pararam para pensar e foram para dentro dos seus defeitos, das suas limitações e buscaram uma reforma interna para mudar a sua vida financeira. Eu não vou te falar aqui qual que é o investimento que rende mais, porque isso não existe.
risco é igual a retorno é igual a risco. Criptomoedas sobe e cai do mesmo jeito. Não tem nada que vai fazer você ficar rico de um dia para o outro, a não ser que você ganhe na Mega Sena, você tem uma ideia muito absurda, não sei, que você faça alguma coisa ilegal, não sei, alguma coisa que não parece bom demais para ser verdade, é porque é bom demais para ser verdade. Criar riqueza, construir prosperidade, exige que você encontre e enfrente as suas limitações, os seus desafios, os seus defeitos, que você não quer enxergar, que você quer se achar, né? Todo mundo quer se achar perfeito, o problema está com os outros, não está comigo. Então, talvez não seja a notícia que você queria receber aqui hoje, mas depende muito, sim, da maneira como você vai se trabalhar daqui para frente. Isso vai fazer você ser uma pessoa mais rica e melhor, né? Como um todo, e criando prosperidade, que é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é impacto, é trabalho, é realmente mudar muitas coisas, né? Agora, o que é mais importante, gente? Não é você fazer uma grande mudança na tua vida. É você, nossa, de um dia para o outro você mudar. O mais importante é essa imagem aí. É bloquinho a bloquinho você ir criando novos hábitos positivos e retirando hábitos negativos ou hábitos que não fazem mais sentido para a sua vida. A gente tem que ser mais pragmático nas coisas. O que é ser pragmático? É você simplificar a tua vida. O que não está fazendo sentido, corta. O que faz sentido, coloca mais energia, fortalece. Não adianta eu passar uma planilha aqui toda complexa no Excel com 1000 linhas, se você não vai alimentar essa planilha. 95% não vai. Porque as pessoas são assim. E não adianta eu forçar essa barra e dizer para você, nossa, para você ter uma vida financeira boa, você tem que anotar cada centavo que você ganha. Não. Não é assim. Eu não anoto cada centavo que eu ganho, que eu gasto. Não é assim que funciona. Tem gente que funciona assim, né? Somos muito diferentes entre si, que bom. Então, o que funciona para você é o que você consegue aplicar. O que é bom é o que é prático. Simplifica a tua vida, cria novos hábitos consistentemente. É melhor você começar a poupar R$100, R$50 por mês, hoje. Se você tem 25 anos, 20 anos, se você fizer isso durante 20 anos, que é pouco tempo, tá, gente? Vocês vão ver, passa rápido. Com 40 anos, você já está independente financeiramente. R$200, R$300, R$500, vai aumentando de renda, vai poupando mais percentuais de renda e investindo durante muito tempo, você vai certamente construir um patrimônio muito importante que vai fazer você viver de renda. Por quê? A dinâmica é a dos juros compostos, né? Que o nosso amigo lá, o Albert Einstein, falava. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem aprende a usar os juros compostos, aprende a se beneficia e aprende a ter uma vida maravilhosa, né? Então, chegando aqui mais para o conteúdo final aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de quanto consistência pode ser um divisor de águas na sua vida. Quanto entender, claro, de investimentos vai ser importante, mas quanto que você trabalhar o seu comportamento e o seu compromisso, né, o seu respeito pela sua vida financeira, você realmente colocar isso como uma meta e não inegociável, isso faz a diferença. Vou fazer um cálculo aqui rápido. Eu falei de 20 anos, né, de 30 anos, vou fazer um pouco mais exagerado aqui, 50 anos. É um exagerado mesmo, ninguém vai esperar 50 anos para curtir uma fortuna, né? Mas para a gente entender que os juros compostos realmente eles são muito poderosos, né? Imagina se você poupar R$10 por dia, tá? A uma taxa de 10% ao ano, que está abaixo da taxa básica de juros da economia, né? Selic está em 10,75%, durante 50 anos. Tudo bem que a taxa de juros vai variar quando você tem os seus investimentos, tudo bem que tem inflação nos próximos 50 anos, então esse dinheiro aqui não vai ter o mesmo valor, né, hoje do que ele vai ter daqui a 50 anos, mas é para você entender um pouco da dinâmica de juros. Você tira do seu bolso aqui R$10 por dia, que é uns R$300 por mês, durante 50 anos, dá mais ou menos R$180 mil do seu bolso, tá? Saiu do seu bolso. Quanto que você acha, Regina, que você vai ter em 50 anos, se você colocar R$10 por dia, R$180 mil no seu bolso, investindo 10% ao ano? Quem quer chutar aí? Tiago, estou simplesmente sem palavras, ouvindo você e pensando na minha saúde financeira. Confesso para você. Acho que todos estão assim, né?
Que bom. Mas é isso mesmo, a gente tem que olhar para isso e começar a ir mudando aos poucos. Eu sempre falo, é mais fácil do que vocês pensam. Tem que começar, vencer a inércia. Olha só, 180 mil reais, gente, se transforma em 4.432 mil reais. Tá? Olha quanto de juros compostos você acumulou, porque do seu bolso saiu 180 mil reais. São mais de 4.200.000 reais de juros que você ganhou. Tá? Pode fazer a conta na calculadora aí que você vai chegar nesse resultado. Então, o ponto é consistência. Fazer sempre, fazer durante o tempo. Agora, para fechar, só para quem tem curiosidade de saber um pouco de investimento, 2 slides aqui. É muito simples, tá, gente? Tem muito monte de sigla, pessoal, né, tem muito jargão do mercado financeiro, mas isso tudo é muito simples, na verdade. Não tem muito segredo, não. Quer entender investimentos em 2 slides. Primeiro, são 2 mundos diferentes, tá? Primeiro é o mundo da renda fixa. Eu coloco lá o planeta Terra, que é um planeta mais... tem atmosfera, você conhece, respira, é mais estável. Essa é a renda fixa. Sabia aqui que o risco é menor, ó. Olha o menuzinho do risco aqui. Menos risco, mais para a esquerda. Renda fixa, você praticamente está, basicamente, né, na verdade, está emprestando seu dinheiro em troca de juros. Você sabe quanto vai render. Mesmo que seja atrelado a um índice, por exemplo, um investimento atrelado à taxa básica de juros da economia, como o Tesouro Selic, por exemplo, ou a um CDB, que renda 100% do CDI, que é a taxa básica de juros da economia, a taxa básica de juros vai variar, porque as políticas econômicas, o Copom define a taxa de juros para segurar a inflação, para conter a inflação, ou para estimular o consumo, o crédito. Então, vai ter movimentos, tanto é que ela veio de 2% no ano passado para 10,75% esse ano. Então, de 2% ao ano ela está subindo, está batendo 10,75%, pode ser que suba mais, né, essa é a previsão. Ela vai mudar, só que é garantido, você sabe que você vai ganhar rentabilidade, por exemplo, atrelada à Selic, ou um investimento atrelado à inflação. Você não sabe quanto que vai dar a inflação, mas você sabe que ele vai acompanhar a inflação. Então, você tem uma rentabilidade que você conhece a natureza dela na renda fixa. Um CDB é assim, um tesouro direto, né? Tesouro Selic, tesouro IPCA é assim, a própria poupança é assim, né? É um investimento ruim, mas também acompanha isso. LCI, LCA, que são letras de crédito imobiliário do agronegócio, também são assim. Então, todos os investimentos de renda fixa vão acompanhar essa lógica, tá, gente? Mesmo que seja emitido por uma empresa, uma debenture, que financia a atividade de uma empresa, também é a mesma lógica. Você está financiando, está emprestando dinheiro para a empresa financiar a expansão dela. Você vai receber de volta, igual quando você pega um empréstimo. Você está emprestando ao invés de pegar emprestado. Isso é maravilhoso. Você recebe juros. Renda variável, pro lado de lá é Marte, planeta Marte. Não tem atmosfera, o negócio é mais complexo ali, é bem mais instável, porque quando você está na renda variável, você está se tornando sócio de uma empresa. A empresa pode crescer, pode se tornar, né, uma mega empresa, ou ela pode perder valor. Mercado, capitalismo, a gente não sabe. E ela pode crescer, se tornar uma grande empresa, e ela pode cair também. Exemplo, Magazine Luiza. Né? Nada contra, mas subiu. Todo mundo cresceu, teve muita gente ganhou dinheiro. Agora, de um ano e meio, 2 anos para cá, só em queda livre. Perdeu 75% do valor dela, da máxima dela. Pode ser que ela suba de novo? Sim. Pode ser que ela caia de novo? Sim. A gente não sabe. Quem te diz que sabe, você pode analisar uma empresa, você pode fazer uma análise, né, uma análise gráfica das ações, ou uma análise, né, mais complexa, né, uma análise fundamentalista da empresa, você analisar ali o caixa dela. Você pode sim entender se ela vai subir ou descer analisando isso, mas não dá para ter certeza, né, de nada. Então, só para fechar aqui agora, só para mostrar aqui o geral, desde a renda fixa mais conservadora até a renda variável mais agressiva. Criptomoeda não está aqui não, tá? A criptomoeda está bem para a direita, está fora do gráfico. Temos títulos públicos, né? Tesouro Selic, eu falei, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, né? Títulos privados, né? CDB, LCI, LCA, são títulos emitidos por bancos, ou debêntures, né? Por empresas, por corretoras, por financeiras, né? Temos ETFs de renda fixa, que são fundos de índice, que replicam índices, né? Então, em renda fixa. Temos fundos de investimento, que está entre renda fixa e renda variável, porque tem fundos de renda fixa, tem fundos de renda variável. Tem fundo multimercado, que tem ativos de renda fixa e de renda variável. Fundos são como clubes de investimento. Você entra lá, põe seu dinheiro,
tem um gestor profissional que faz aquilo ali acontecer. Ele é profissional, então ele quer que o negócio ganhe, né? Ele tem ali claro, uma remuneração por performance, tem uma taxa para você entrar, você pode se beneficiar disso. Então, legal também para quem está começando. ETFs de renda variável, que são fundos de índice que replicam índices de renda variável. Os fundos de investimento imobiliário, que são negociados na bolsa, então são renda variável, como se você estivesse comprando um pedaço de um imóvel, você recebe um mini aluguel também, depende de quanto você tem desse imóvel. Claro, gente, estou resumindo aqui muito só para vocês entenderem do que existe, né? Um pouquinho mais complexo do que isso. Ações, né, que são as famosas ações, você pode comprar ações das empresas brasileiras, você pode comprar BDRs, que aqui, que são as ações lá de fora, que estão replicadas aqui, você pode comprar BDR do Google, do Facebook, do McDonald's, você pode comprar Disney, empresas lá de fora, você pode comprar aqui no Brasil, né? Pode investir lá fora também, mas aí é um outro assunto. E derivativos, que aí são contratos futuros, são coisas muito mais complexas do mercado de renda variável, que isso já é para quando você tiver uns 5 anos investindo aí, você pode começar a querer olhar derivativos. Bom, acho que foi muito conteúdo aqui, gente, me perdoem se falei demais aqui com muito conteúdo, mas mais importante é começar, né? Vamos começar, bota um start aqui. Investir é mais fácil do que você pensa, e eu falo isso com toda certeza, não só porque eu aprendi a investir durante o tempo, mas também eu vejo todos os dias gente que passa pelos meus cursos, que, né, começa aqui, eu faço lives também no meu perfil lá no Papai Financeiro, no Resiliência Humana, que é um canal bem grande na internet, e gente que está me acompanhando aí e está conseguindo, sim, começar do zero, não tem formação nenhuma em finanças, não entende nada, e começa e funciona. Então, acho que entender um pouco o nosso autoconhecimento, como a gente funciona e como a gente, né, planeja a nossa vida, e a partir daí começar a fazer, né? Tomar atitude. Acho que é isso. Poxa, Tiago, que incrível, que aula que você nos proporcionou. Gostaria de saber se podemos realizar algumas perguntas, tudo bem para você? Claro, por favor. Antes das perguntas, Natália, só um comunicado, né? Nós passamos de 2.000 pessoas na live, então, para quem não conseguir o acesso ao link agora, só ter um pouquinho de tranquilidade, né? Que está funcionando, estou acompanhando, então o link já está aí no chat. Então, preencham, por favor, até o horário que foi mencionado, até as 23h59 da data de hoje, para garantir a presença e o certificado de participação. Então, Natália, por gentileza, se você puder fazer as perguntas, eu agradeço. Tiago, primeiramente, eu queria te agradecer muito pela sua presença. No começo, eu indiquei, né, a sua presença aqui para a Regina, porque eu assisti uma palestra sua e isso mudou a minha vida, mudou a forma de ver como eu ia cuidar das minhas finanças. Então, eu te agradeço muito por estar aqui, por ter passado todo esse conhecimento para a gente, para toda a comunidade. Muita gente... Obrigada a você. Muita gente te agradeceu também e elogiou demais a didática por conta de ser um assunto, né, complicado e muitas vezes assim, difícil, que muita gente às vezes não ousa tocar. Todo mundo agradeceu e elogiou muito a didática para explicar esse assunto. E a Aline perguntou como a gente pode trabalhar o cérebro para não ser sabotado. Muito boa pergunta. Bom, a gente tem que se ajudar, né? A gente tem que se ajudar para... A primeira coisa é entendendo que a gente vai se sabotar. Então, saber disso já nos ajuda a entender que a gente acaba se enganando, né? Aquela história, assim, você vai no mercado, tem um chocolate que você gosta na promoção, aí você fala assim, vou comprar... Aí, vamos supor que você não quer comer chocolate, que você está de regime. Estou dando um exemplo aqui, tá? Aí você fala assim, eu vou comprar um chocolatinho, porque no fim de semana, qualquer coisa, eu vou lá e como um pedacinho, né? Você não faz isso? Aí chega lá, terça-feira, você brigou com o chefe, com a namorada, sei lá, você vai lá e ataca o chocolate. Fato, né? É mais ou menos assim que funciona com dinheiro também. Quando a gente sabe que a gente vai se sabotar, quando a gente tem essa consciência, autoconhecimento, por isso que autoconhecimento é tudo, né? Porque a gente acaba se entendendo e se aceitando, até porque a gente vai mudar a vida inteira, mas a gente tem que se aceitar primeiro, porque a gente é um ser humano cheio de falhas e vai continuar sendo um ser humano cheio de falhas mesmo.
Só que a gente se ajuda. E a gente faz assim, poxa, então, sabendo que eu tenho tendência a usar o meu dinheiro errado, como é que eu posso tirar o dinheiro da minha frente? E é uma coisa que eu falo para todo mundo, que eu faço para mim há muito tempo, que eu também já tive problema. Inclusive, eu conto isso no meu TEDx, que eu me endividei. Né? No início da minha vida profissional, eu me endividei porque eu planejei errado uma viagem. Tudo bem, não foi nada grave, mas eu fiquei um ano enrolado, não sabia mexer com dinheiro. E hoje, o que eu faço? Há muito tempo já, na verdade. Né? Eu, primeiro, coloco as minhas metas. Então, eu tenho um valor que eu quero cada mês separar. Assim que meu dinheiro entra, hoje eu tenho mais fontes de renda, né? Então, eu tenho esse dinheiro. Assim que o meu primeiro dinheiro do mês entra, eu pego ele e já coloco no meu investimento, que não está no meu banco de conta corrente. Está na minha corretora, inclusive, que é a XP, né, que eu trabalho. Eu já coloco lá o meu investimento do mês. Tirei da minha frente, gente. Acabou, então não adianta mais. Já está lá. Vai ter situações onde eu tive um mês, por exemplo, que eu fiz mais trabalhos extra e eu consegui uma renda maior, que eu até invisto mais. Que eu vou tirando da minha frente, eu vou tirando. Tem horas que a minha conta corrente tem R$ 50 na minha conta corrente. Entendeu? É isso. Claro que eu tenho uma reserva de emergência em Tesouro Selic. Se eu precisar tirar com liquidez, eu tiro. Mas não está na minha frente, porque eu sei que se eu ficar com aquilo ali parado, eu vou ficar usando. Então, eu sou bem criterioso com isso, porque eu quero aumentar a caixinha de lá. Então, eu, primeiro, coloco antes. Eu não espero o mês acabar para investir, porque pode ser que, né? Então, eu vou antes. Minha prioridade é investir, então eu vou lá e invisto. E eu tiro da minha frente e eu vou tirando a conta corrente. A conta corrente é olhar para coisas muito... Paguei as contas, paguei o que eu tenho que pagar. Claro, um dinheiro ali do mês e tudo mais, mas muito ali com pouca margem, entendeu? Porque é esse o objetivo. Então, acho que isso funciona muito. Eu recomendo que vocês façam isso. Tá? E aí, assim, uma coisa mais de consumo, né, que eu sei que também isso pega bastante. Quando você tem objetivos maiores, que são sonhos que você estabelece, fica mais fácil você abrir mão dessas coisas mais imediatistas. Você passa no shopping. Outra coisa também, se você não se ajuda, se você vou passear no shopping. Aqui em São Paulo, eu tenho mania de passear no shopping, né? E eu fui criado em Minas, então eu sempre achei isso meio esquisito, mas tudo bem. Mas passear, eu tenho medo de passear no shopping. Minha esposa gosta de ir lá, às vezes a gente vai e tal, mas eu tenho medo de passear no shopping, porque você está se dando a chance de comprar coisas que você não está... Quando você quer comprar alguma coisa, você já sabe que essa coisa você vai comprar, você vai sair de casa para comprar essa coisa, ou você pede na internet, né, hoje em dia. Mas é diferente de você passear no shopping. O que acontece? É muito sério, tá? Quando você vai passear no shopping, quando você fica rodando vitrine, olhando alguma coisa para comprar, você nem sabe o que é, você não está querendo comprar nada, você só está querendo preencher um vazio que você tem. Né? Tem gente que preenche com comida, tem gente que preenche com álcool, cigarro, tem gente que preenche com atividade física, cada um, né? Cada um vai ter a sua loucura. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Só que tem gente que vai para consumo, porque tô carente, tô me sentindo mal, não importa. E todo mundo é assim, tá? Homem e mulher, não tem diferenciação. Nossa história de que mulher, isso é uma grande de um mito equivocado, né? Nós somos o mesmo cérebro. E aí você vai estar dando chances para perder dinheiro. Essa é a minha leitura de quem fica passeando no shopping. É dar chance para o malandro, que é ali, né, as promoções. Verdade, é verdade. Tiago, uma coisa que, assim, eu vi isso, você falou isso numa palestra que eu assisti sua, e eu comentei com a minha mãe, e ela super se identificou, que era a fobia de olhar a conta corrente. Então, isso me marcou muito. Então, assim, olhar a conta bancária diversas vezes, traz alguma mensagem quando o assunto é educação financeira? Excelente pergunta também, Natália. Tanto olhar o tempo inteiro quanto nunca olhar são sintomas opostos, mas que chegam numa mesma questão, né? Quando você olha o tempo inteiro, é a ansiedade forte, né? Você está ali, porque não vai fazer diferença você ficar olhando. Você tem que ter o momento do dinheiro, o momento de olhar para isso e de organizar isso. Você ficar olhando demais, você está num
num movimento de ansiedade. Então, tem que buscar controlar isso. Não faz sentido nenhum você olhar, né? No início do mês, você olha, paga suas contas, olha seu saldo. Beleza, é saudável, tá? Agora, o tempo inteiro faz muito mal. Não olhar é pior ainda, na verdade. Porque aí é a fobia financeira que a gente mediu nessa pesquisa com a XP e que é real, tá, gente? Eu sempre falo isso, tem alguém que dá uma brincada e fala assim, não tem fobia de dinheiro, não, que isso, bem... Às vezes a pessoa tem, tá? E não quer dizer que a pessoa que tem fobia não tem dinheiro ou tem dinheiro. Tem gente que tem fobia e tem dinheiro. A questão é que ela tem uma dinâmica muito traumática, primeiro, né? Muitas vezes ela veio de um trauma, muitas vezes de escassez, mas pode ter sido também de abundância, por exemplo. Um dos dois pais, e sempre na família, né, gente? É sempre pai e mãe, é sempre família, que é onde está a nossa ligação maior, né, mais profunda. Às vezes um dos dois pais ganhou mais dinheiro, se separou, brigou, ou controlava demais o dinheiro e aquilo ali foi traumático, tinha dinheiro, mas controlava, ou o dinheiro era uma fonte de muita briga. Então, não quer dizer que a escassez vai ser ruim. Ela pode ser até boa. E não quer dizer que a abundância vai ser boa, ela pode ser ruim, tá? Tá claro? E aí, não olhar é que ela tem uma dinâmica um pouco esquizofrênica com o dinheiro, assim, ela tá ali sem querer olhar, tá endividada, tá enrolando no cartão, não quer ver. E a procrastinação máxima, né? Ela não quer nem olhar e tá pagando juros e não sabe quanto. É muito triste, assim, porque acontece bastante, né? Isso vai sendo construído, não é de uma hora para outra, né? De repente tem fobia, não. Ela vai construindo essa fobia e acho que a única forma de você resolver isso é encarar mesmo, é dar aquela respirada e falar, olha, eu vou resolver essa situação, vou enfrentar isso, porque tem muita coisa da vergonha também. Eu, quando fiquei endividado lá atrás, eu não contei para ninguém, não contei para meus pais, né? Porque eu era mais novo, né? Me virei lá, fiquei, né? Fiz meus malabarismos lá para conseguir, mas fiquei morrendo de vergonha, porque, como é que você pode ser incompetente com dinheiro assim, né? Eu imaginava o que meus pais iam falar. Então, a gente sempre vai ter vergonha e a gente tem que enfrentar, porque no fim das contas tem que ter essa confiança. A gente vai adquirindo a confiança, a gente vai construindo essa confiança e é uma libertação. Tiago, como agradecer todo esse conhecimento que foi compartilhado na tarde de hoje, né, a sua entrega, a expertise, e é muito notório o quão você é apaixonado pelo que faz, né? Então, falar com pessoas assim, né, que os olhos brilham no momento que está aí verbalizando, né, toda a expertise, na verdade, é um presente para toda a comunidade acadêmica. E antes de encerrarmos aqui, chegarmos ao término, eu gostaria que você deixasse uma palavra, um recado, se você quiser compartilhar, nós já deixamos o seu contato, as suas redes sociais aqui no chat, mas se você quiser reforçar junto com uma palavra final, né, fique à vontade, por favor. Legal. Sim, pessoal, me sigam no Papai Financeiro no Instagram. Eu tenho um podcast também que eu recentemente lancei, o Date com o Dindim. Eu sempre posto lá, então vocês vão ver. Acabei de lançar. E acho que, assim, não existe uma fórmula mágica. E por mais que isso tudo que eu falei aqui, uma parte disso, uma boa parte disso, possa parecer distante para você, possa parecer que não faz sentido ainda, ou que isso é desnecessário, ou que é necessário, mas que você tem medo, tem receio de que isso não é para você, assim, com toda certeza, tá? Como eu falei, o processo é de autoconhecimento, primeiro. É um processo de aceitação e é um processo positivo de melhoria. Aprender a lidar com isso não tem que ser a pessoa que economiza tudo, não vive, vira sovina, né? Isso é vigilância do dinheiro. Lembra que eu falei lá? Vigilância do dinheiro. Não é isso, não é sobre isso. E se você quiser ser uma pessoa que poupa mais, que segura mais, também não tem problema. Não existe uma fórmula, existe um caminho que cada um de vocês aqui vai percorrer. E eu não sei qual é esse caminho. Ninguém sabe, só você vai saber. E você ainda não sabe, você vai construindo e vai trilhando ele. Por mais que uma pessoa se planeje e faça um planejamento, a vida é dinâmica. O ser humano não é um Excel. Você não vai fazer igual, nossa, eu mudei muito meu planejamento do que era, e vai mudar. E justamente um plano é feito para ser mudado. Porque a vida é dinâmica e que bom. Eu há 10 anos, não fazia ideia do que eu estaria fazendo hoje. Não fazia ideia. Possível. Tudo muda. Até
até os formatos das coisas, olha o que a gente está vivendo nos últimos 2 anos, né? A vida é dinâmica, e que bom que ela é dinâmica. Só que a gente precisa ter um norte e construir bons hábitos, porque esses bons hábitos que vão levar a gente para um degrau, para degraus acima, né? Porque isso não tem muito, isso é matemática, isso sim, né? Se você tem bons hábitos, você constrói qualidade em vários aspectos. Então, comece pensando nesses bons hábitos, nessa aquisição de novos e bons hábitos, um de cada vez, se acolhendo, entendendo que você vai errar, você vai sair do caminho. Quando você errar, quando você sair do caminho, não descama para o lado de lá, não. Volta para o caminho direitinho, continua um pouquinho. Vai sair de novo, mas você vai. Né? Isso é uma coisa que uma vez um amigo do meu pai falou há muito tempo, era uma criancinha, eu lembro que ele falou isso para mim, e eu nunca mais esqueci. Né? Que o caminho a gente vai, ele não precisa ser reto, mas a gente tem que continuar. Que genial! Concordo plenamente. E me identifico com algumas situações. Eu também me descobri há 20 anos, né? Descobri o que eu amo fazer e faz todo sentido. Então, Tiago, já partindo para o final, novamente, sendo repetitiva, mas com muita energia positiva, muito obrigada mais uma vez, né? Agradeço também a FMU Fianfaan, minha equipe maravilhosa que está aqui comigo, Bárbara, Miriam, Evelyn, Natália, equipe de operações, minha eterna gratidão por todos os ouvintes que estão aqui, eterna gratidão. Que cada um possa construir a carreira com muito sentido, cheia de significado para o mundo, né? Para isso, assim bem como disse o Tiago, que vocês possam mergulhar para dentro, não esquecer que autoconhecimento é auto, não podemos delegar, busquem muito conhecimento contínuo, experienciem, olhem para o mercado de trabalho, cuidem da saúde financeira, use o dinheiro conscientemente e construam, né, uma jornada muito significativa. Uma excelente noite a todos, um excelente semestre, boa aula e até o próximo encontro. Gratidão, obrigada, Tiago, felicidade a todos. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.